Oi, tudo Boa bem? noite a todos, tudo bem? Tudo bem? Que bom falar com você, Lari, que linda. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu achei esse tema super interessante. Tenho diversos pacientes me questionando, então foi por esse motivo que achei legal a gente falar um pouquinho, né? Eu acho que é interessante primeiro esclarecer a situação estresse, né? Sim, Estresse, ansiedade, por exemplo, a gente abre uma porta, vê um cachorro gigantesco, a gente entra numa situação luta e fuga, né? O nosso corpo entra em estresse. Da mesma isso. forma, isso pode acontecer quando o chefe liga, quando a gente não consegue fazer um relatório, quando a gente tem medo do coronavírus, quando alguma coisa acontece de uma forma diferente do que a gente espera, né? Isso. E aí eu tive algumas perguntas. Meu cabelo está caindo demais, estou tendo diversas coceiras, estou tendo diversos problemas na pele. Isso pode estar relacionado ao estresse, doutora? Pode sim, tudo bom? Tudo bem? Oi, Alessandra, Michele, tem bastante gente entrando, que gostoso, né? Muito legal. Então vamos lá, eu recebi um monte de perguntas, Larissa, você não tem ideia. Super pode estar relacionado ao estresse. Aliás, o que está acontecendo mais hoje em dia é paciente que vem para a clínica com queda de cabelo, tanto pós-Covid quanto antes do Covid, porque até só de ouvir falar nisso, tá? Por causa que o estresse está atrapalhando mesmo o dia a dia de todo mundo. Todo mundo está vivendo de um jeito diferente, né? Então, eu acho que as pessoas ainda não estão acostumadas com isso e estão sofrendo bastante por isso. E quando as pessoas ficam nervosas, o que acontece? Começa a ter a produção muito acentuada de um hormônio no corpo da gente, que é o hormônio cortisol. Esse é o hormônio do estresse. E é ele que provoca processo inflamatório, ele provoca uma piora no nosso sistema imunológico e ainda acaba comprometendo vários tipos de sistemas do nosso corpo. E a gente acaba tendo uma piora, uma queda de cabelo mais acentuada e tudo mais. Certo. E aí também tem uma relação do cortisol com a questão do sono, com a questão, o que podemos fazer para amenizar essa queda de cabelo? Boa pergunta, Então, Cristina. uma série de coisas, né, Regina? É assim, a primeira coisa mais importante é você ter certeza que a queda de cabelo só está relacionada ao estresse, né? Porque existem várias outras causas, inclusive distúrbios hormonais e tudo que causam a queda de cabelo. Então, a primeira coisa é ter certeza, ir para um médico, ver se é realmente só o estresse. Agora, sendo isso, existem uma série de vitaminas que a gente pode dar, existem vários tipos de tratamentos, até feitos aqui na clínica, com gotinhas, com laser de baixa intensidade, existe a intradermoterapia, são aquelas injeçõezinhas, a MMP. Então, o laser, existem uma série de coisas que a gente pode fazer. Mas eu acho que o mais importante, se você descobriu que a causa é emocional, é tratar a causa, né, Larissa? Tem que Sim, cuidar da causa, né, do problema. sim. Na realidade, assim, a gente trabalha a causa, trabalha o emocional, mas de uma certa forma também precisa trabalhar para voltar, né, o cabelo voltar a crescer, trabalhar com as vitaminas e trabalhar também para tudo voltar ao normal, né? Então precisa Exatamente. trabalhar os dois aspectos, trabalhar o emocional e trabalhar a parte fisiológica, certo? Exatamente. Então, assim, esses tratamentos ajudam muito. Até a Jane mandou uma mensagem que eu achei super fofa, dizendo que ela teve uma perda enorme de cabelo nesse último ano. Teve uma perda até de 30% dos cabelos. E que ela veio aqui, fez o tratamento e voltou tudo. E tá toda feliz que voltou a ter bastante cabelo. Porque a gente não pode deixar a coisa degringolar, principalmente quem tem tendência à calvície. Não pode deixar mesmo, né? E a Regina tá falando que não gosta de tomar vitamina, que tem medo de engordar. Não, Regina, necessariamente não engorda, né? Existem algumas vitaminas que, assim, historicamente ajudam a abrir o apetite. Mas para o cabelo, a gente usa principalmente antioxidantes, alguns elementos minerais e vitaminas antioxidantes.
como a vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D, que muita gente tem carência, ainda mais ficando tanto tempo dentro de casa. As pessoas estão com pouca exposição à claridade, então acabam tendo mais perda de vitamina D e muitas vezes isso acarreta queda de cabelo mesmo. Eu tive em uma pesquisa, 80% das pessoas aumentaram quadros de ansiedade e depressão. Você deve ter tido um efeito disso no consultório também, em termos de cabelo, unha, pele, porque deve ter tido um efeito da pele também nesse sentido, certo? Exatamente, e está acontecendo mesmo. Existem várias doenças que podem ser desencadeadas pelo estresse. Doenças psicossomáticas mesmo, e até doenças assim que a gente não sabe direito a causa, mas que tem um fundo emocional, como psoríase, vitiligo, até a própria alopecia areata, que é aquela que cai uma placa de cabelo de uma hora para outra. Então, são doenças que, assim, confirmadamente tem relação com o sistema emocional. E a gente fica em casa, sobra mais tempo, acaba vendo mais televisão, a televisão fazendo terrorismo com a gente. E então a gente precisa realmente ter alguma outra forma, um respiro para isso. A terapia é uma ótima forma, fazer exercício físico é maravilhoso, meditar. Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer para ajudar o dermatologista e o psicólogo a te deixar em ordem de novo. E aí ela está perguntando também o que a gente faz porque está com o cabelo muito ressecado, né? E a pele muito ressecada também. Então, muitas vezes, esse ressecamento muito intenso pode ter a ver também com uma falta de beber água. Porque às vezes a gente está só em casa, transpira menos, fala menos, fica só no computador, se movimenta menos, o metabolismo às vezes fica até mais baixo e a gente acaba não bebendo tanta água. Isso pode causar um ressecamento super sério da pele e dos cabelos. E então, assim, primeira coisa, beber bastante água. Existem, de novo, as tais que a gente chama de vitaminas, mas a gente pode tomar o próprio colágeno, o verisol, o ácido hialurônico, uma série de coisas que podem ajudar a nutrir a pele, o cabelo e as unhas de dentro para fora. A biotina é um outro exemplo super importante. E a gente usar os produtos certos, né? Sempre hidratar bastante, mas com os produtos certos. A gente não quer que a pele fique engordurada, a gente quer que a pele fique com água. Então é isso aí. E aí a Michelle está perguntando do cabelo, né? Do Covid. Tive Covid, meu cabelo está caindo absurdamente. É isso mesmo. Olha, é um relato, assim, mais de 90% dos pacientes que tiveram Covid, que vieram no consultório, mais de 90% ficaram com uma queda de cabelo importante. Porque a gente sabe que esse vírus, ele tem uma função de depletar a própria energia da gente, né? Ele acaba tirando as vitaminas, ele acaba destruindo a imunidade, a gente fica muito mais fraco depois do Covid. Tem altos relatos, assim, de pessoas que tiveram até perdas vitamínicas importantes, começando a ter osteoporose, várias coisas assim pós-Covid. Então é muito importante, quando acabar o ciclo, né, do vírus, consultar o seu médico, fazer uma reposição de nutrientes, fazer exames bem delicados, e isso é bem importante mesmo, é bem normal. Eu estava verificando, inclusive, alguns que dizem que cerca de até 70 dias tem efeito de córtex cerebral. Que a pessoa, por exemplo, ao invés de sentir café, sente cheiro de flor, né? Então, o aroma muda, a memória muda, por causa da memória, né? A memória olfativa muda. Então, tem várias questões que estão sendo alteradas, inclusive por causa do Covid. Então, é algo que ainda não se tem total certeza, né? A gente ainda não sabe. O ciclo do Covid, quando termina, não sei, né?
Eu tive Covid, vou falar aqui para vocês que eu tive já há bastante tempo, agora eu já estou vacinada, mas assim, até hoje meu olfato não voltou ao normal. E não sei, eu já tô achando que já faz um ano quase. Então eu tô achando que realmente ficou uma sequelazinha, uma mini sequela do. Não é que eu não sinto Teve logo no nada de começo, né, cheiro. doutora? Seu Covid Foi foi logo logo no começo. Aliás, eu nem sabia que eu estava com Covid, eu achei que eu estava com amidalite. E aí descobri muito tempo depois que fui fazer um exame. Mas assim, isso muda mesmo, o corpo da gente fica diferente. As unhas da gente também estão sofrendo demais, porque vamos combinar que ninguém merece passar tanto álcool gel na mão, né? A gente passa álcool o dia inteiro, lava a mão o dia inteiro. E por mais que você reponha, por mais que você hidrate, sempre vai ficar uma perda. Então, a gente está tendo mesmo muito caso de unha quebrada, unha fraca. Então, tem que prestar atenção, manter sempre a hidratação das unhas. Tem umas canetinhas hidratantes que a gente passa na cutícula. Se puder tirar menos vezes a cutícula, é melhor, porque a cutícula protege a unha, né? E sempre manter a mão muito hidratada. fora a obsessão que a gente também está desenvolvendo de lavar a mão o tempo inteiro. E nas crianças, inclusive, né? Então, o que vai ser desse futuro de lavou a mão, lavou a mão, lavou a mão, assim, tem que também tem esse cuidado, né? É o lavar a mão o tempo inteiro, né? Teve algumas perguntas relacionadas à espinha e ao estresse. Tem toda a relação do mundo. Então, assim, acne, né, que são as espinhas, tem muitas coisas que desencadeiam. Então, assim, a gente sabe que hormônio, o tipo de pele, o tipo de bactérias que você tem na pele, a forma que você trata a sua pele, tudo isso tem a ver. Mas estresse está ligado, assim, diretamente. A gente sabe que o cortisol, ele diretamente produz, assim, ele tem como efeito colateral dele, vamos dizer assim, a produção de acne. Então as pessoas ficam mesmo. E outra coisa, que a gente tem um fator mecânico atualmente, que é a máscara. Inclusive surgiu uma nova entidade nosológica, uma doença nova, que hoje em dia a gente chama de MACNE, que é a acne devido à máscara, que é exatamente isso. Você fica o dia inteiro, a sua oleosidade naquela região aumenta, você fica com mais espinha, com mais bolinha nessa região, mais oleosidade, e daí até formar espinha e fazer aquelas pústulas é um pulo. Então, muita gente voltou a tomar Roacutan, muita gente está usando antibiótico para tratar essas espinhas, e é uma coisa que está acontecendo mesmo, que tá aí tá fazendo parte do nosso cotidiano já. Ó, tem até uma pessoa, a Patrícia Regina, mencionou que o uso da máscara está desenvolvendo muita oleosidade e isso. Exatamente, é isso mesmo, está acontecendo com quase todo mundo. Então, aí é a hora que a gente recomenda. Quanto mais cirúrgica, essas máscaras mais porosas, elas costumam ser melhores, elas desencadeiam menos acne, e lavar mesmo a máscara com frequência, porque o fato de você usar e deixar no cantinho e usar de novo, você deixou bactériazinhas ali por dentro da máscara. Tanto bactéria que saiu da sua saliva, quanto a bactéria da própria pele. E aí é mais fácil você ter uma infecção e contaminar e ter mais acne ainda. A Liane também está falando da unha dela que está descamando bastante. Com certeza é o álcool gel, certeza absoluta. O álcool gel faz descamar a unha também. Ele resseca, né? O álcool, o próprio esmalte resseca, a acetona, tudo isso resseca a plataforma da unha. Então, a gente tem que tomar cuidado e tem que hidratar mais a unha realmente. As manchas que surgem repentinamente, essa pergunta, tá? Manchas que surgem repentinamente e depois elas aliviam, elas desaparecem. Não são manchas como melasma, elas são manchas que aparecem e depois elas desaparecem. Às vezes vem com uma forma de coceira, às vezes vem a mancha.
Isso pode estar relacionado a algum acontecimento, alguma ansiedade? Você diz essas manchas tipo roxinho, assim ou não? Mancha escurinha mesmo? Não, mancha vermelha. Ah, sim, pode, com certeza. Ela é algo momentâneo, não é uma batida que fica algum tempo. É algo que vem, fica 1 hora, 2 horas e desaparece. Entendi. Não, com certeza. Às vezes até uma urticária leve e tudo mais pode estar causando isso. Uma crise de coceira também. Uma crise de coceira, sim, com certeza. Quem tem dermatite de contato, está muito mais suscetível nesse momento de estresse, porque é como se o estresse deixasse o corpo da gente num limite de tolerância. Então, qualquer coisa que normalmente não desencadearia um problema tão forte, acaba desencadeando no momento que você está mais estressado. Então, por exemplo, você tem alergia de níquel, sei lá. Então, você está lá no Tahiti, viajando com seu marido feliz e contente. Você põe uma bijuteria, não acontece nada. Você veste uma calça jeans, não acontece nada. Na pandemia, que você está em casa, que você não pode ver seus amigos, que você não tem onde ir, não tem restaurante, não pode ir no teatro, não pode fazer nada, não pode viajar, você vai comer o tomate e vai ficar com uma dermatite de contato ao níquel, porque o tomate tem uma quantidade pequena de níquel, o chocolate tem níquel. Então, às vezes, a gente acaba tendo uma dermatite de pele desencadeada por uma comida, que não é o comum, não é o habitual. Mas por você estar num estado tão limítrofe do teu sistema imunológico, estar num estresse imunológico, acaba acontecendo coisas assim, meio fora da curva, meio fora do padrão esperado. Eu vou pegar um fone de ouvido que as pessoas estão falando que meu som tá com eco. Espera só um segundo. Ah, é? Tá com... Então, eu tenho uma paciente aqui que perguntou que ela disse que ela tem alopecia, que ela tá ficando com pouco cabelo, com o cabelo mais ralo, e ela gostaria de saber se isso pode ser emocional. Então, eu vou falar de novo aquela coisa assim. O mais importante quando você tem uma queda de cabelo é você ter certeza absoluta que você não tem nenhum outro quadro clínico, que não é uma alopecia familiar, que não é uma alopecia causada por alguma medicação que você está tomando, que realmente você afastar qualquer anemia, qualquer perda de vitamina D, qualquer carência. Você tem certeza que não é nada disso, dá para a gente fechar o diagnóstico como uma alopecia emocional. Mas o tratamento é exatamente o mesmo. Você pode tratar com os remedinhos, com as vitaminas, e pode fazer todos esses tratamentos na clínica para ajudar o cabelo não ir embora tão rápido, né? Esses tratamentos parecem bobagem, mas eles funcionam muito. O laser, o LED de baixa potência, ele tem uma função que ele chega a diminuir até 50% a resposta inflamatória do cabelinho que está com alopecia, que está caindo. Então, é um resultado bem importante, é bem interessante e as pessoas costumam gostar bastante do tratamento. Tá, interessante isso, né? Roxos na pele que surgem. Pode surgir roxo na pele ligado ao estresse, sem ser batidas? Pode? Pode, porque a sua pressão está alterada. Então, assim, você pode... A sua capilaridade é como se ficasse mais túrgido o vaso. Então, qualquer encostadinha que normalmente não te deixaria roxo, numa situação de mais estresse, certeza que pode deixar, né? Então, são aquelas manchas espontâneas que a gente fala, apareceu uma mancha espontânea no braço. Mas se você for pensar bem, talvez você tenha carregado uma sacola ou a bolsa. Então, às vezes, uma coisa que a gente nem percebe que é um movimento comum, que nunca deixa roxo, num dia que você está meio fora do seu limite de estresse, vai aparecer um roxo naquele lugar. Certo, ok. E aí alguém está falando aqui, acho que a Michelle, que ela acabou de descobrir que tem alergia a ovo, que ela não sabia. E aí agora acho que está em casa, acaba comendo mais e acaba ficando estressada, e é isso mesmo. Acaba desencadeando alguma coisa. Sim, sim.
acredito que até teve uma pergunta relacionada a transtornos alimentares e queda de cabelo. Transtornos alimentares significa que vai faltar alimentação, certo, doutora? E aí vai faltar vitamina, né? E aí, teoricamente, teria que fazer a reposição e tratamento para fazer com que o cabelo, as unhas fiquem fortalecidas, certo? Exatamente. Mas você veja, sempre tem um fundo psicológico em tudo isso, Sim. porque não adianta ela tratar o cabelo, né? Aí tem que tratar o fundo mesmo, tem que tratar a causa emocional que está desencadeando isso. Inclusive aquelas pessoas que até comem muito, né? Os bulímicos, eles comem muito, mas muitas vezes acabam vomitando. Então, desculpa falar vomitando, mas é a palavra que não é melhor para isso. Então, e acaba acontecendo de uma perda brutal de aminoácidos, de vitaminas e tudo mais. Sim, sim, até a questão do suco gástrico e a acidez que fica, e toda a questão, até a acidez que fica independente o estresse mesmo, que já deixa a pessoa, né, com uma questão gástrica pior, né? Exatamente. Independente da questão alimentar, mas tudo isso já piora todo o quadro, né? Exatamente. E a gente falando do cortisol, muito provavelmente todo esse pessoal com essa questão capilar e a questão com queda, muito provavelmente está sofrendo de insônia também, né? Porque se está com cortisol alto, muito provavelmente as pessoas estão com insônia, né? Muito provavelmente. Isso. E a Regina está falando aí de retenção líquida, e é uma verdade, porque se tem uma coisa que o cortisol faz, é inchar. Ele incha, gente. E principalmente aquela que a gente fala, aquele inchaço centrípeto. Você fica inchada no seu peito, nos braços. As pessoas, tem gente que chega aqui e fala, doutora, eu tô com celulite no ombro. Eu nunca tive celulite desse jeito. Eu tinha celulite na perna, mas agora eu tô com celulite no ombro. Mas é toda essa situação emocional. Então, assim, é isso que a gente fala. É muito importante a pessoa ter um suporte psicológico junto numa situação dessa. Porque a gente está vivendo uma realidade totalmente diferente. Então, eu acho que é muito importante. Carlinhos Maia fez uma pergunta. O fato de uma pessoa ter aversão por algum alimento pode ser uma resposta do organismo por alguma intolerância? Bom. Pode. Pode. É como se o corpo estivesse dando um aviso, né? Falando, não serve para mim, né? É aquela questão, por exemplo, do sangue. Talvez ao sangue tipo X não é muito tolerante a algum tipo de carne. Poderia ser isso? Será que é essa a pergunta? Eu acho que ele quer dizer assim, por exemplo, uma pessoa que tenha intolerância à lactose, né? Nunca gostou de leite desde criança. Porque, de alguma forma, ela entende que quando ela come aquele alimento, de alguma forma, ela se sente mal, né? A gente não sabe direito por quê, mas acaba fazendo uma ligação quase inconsciente. Então, pode acontecer. Não é uma regra. Muita gente acaba tendo intolerância de alimentos que adora e come muito, por exemplo. Gente, menina que gosta muito de comer chocolate, acaba tendo uma intolerância, uma alergia ao níquel, pode acontecer. Ele fala, nossa, mas eu adoro, como é que eu vou viver sem isso? Né? Então, são os dois extremos. Tanto a pessoa que usa muito um determinado tipo de alimento, até a pessoa que não se sente bem com o alimento. Sim, com certeza. Até a questão da própria lactose, né? Que aí a gente vai se habituando a ficar sem, né, a lactose, e aí a gente acaba desenvolvendo uma intolerância mesmo à lactose, e aí qualquer coisa, você come um brigadeiro e aquilo faz mal tremendo. Né? Isso, exatamente. E é muito maluco isso, porque justamente a gente sabe que qualquer nutricionista fala isso, que a lactose inflama, né? Ela mantém o seu corpo mais inflamado, ou seja, com seu corpo mais no estado de alerta, porque a inflamação nada mais é
do que um limite, como que eu vou falar, como se fosse a febre, por exemplo. É um sinal de alerta, dizendo assim, o corpo não está aguentando mais isso, você precisa fazer alguma coisa, porque senão eu vou acabar ficando doente. É uma forma de avisar, do corpo avisar a gente. Sim. E aí estão me perguntando aqui dos fios, né, Larissa? Sim, sim. Existe um limite para cair fios de cabelo? Quando devemos nos Por preocupar dia. que não está legal? É assim, olha, o cabelo, essa coisa de queda de cabelo é interessante, porque assim, a gente tem queda de cabelo a vida toda. Todos os nossos fios de cabelo nascem, crescem e morrem. Eles têm um ciclo. E esse ciclo varia de pessoa para pessoa. Eu não sei se vocês sabem que, assim, tem gente que tem um cabelo muito comprido e tem gente que não consegue deixar o cabelo crescer. Isso não é por falta de cuidado ou porque cuida muito bem. Isso é uma coisa metabólica. Porque algumas pessoas têm um fio de cabelo que vai durar lá 3, 4 anos e vai cair. Então, em 3, 4 anos, ele só vai crescer aquilo. Outras pessoas têm um ciclo de cabelo muito longo. O cabelo vai ficar 10 anos na cabeça. Então, esse cabelo cresce e fica lá bem comprido e chega quase no bumbum. Então, é o tipo diferente de determinação genética. Então, cair cabelo vai cair sempre, a vida toda. E outra coisa que é 100% das vezes, não tem uma mulher que você fale que não vai dizer assim, doutora, eu tinha um cabelo super grosso quando eu era pequena, quando eu era mais nova. Agora eu chego aqui, olha, só tenho isso de cabelo. Isso é outra coisa que acontece. 90% das pessoas falam isso. Então, o cabelo cai e ele não volta a crescer na mesma velocidade, né? E ele vai ficando mais fraquinho. 100 fios de cabelo é o que a gente acha que é o mais normal de cair por dia. Vai ter Por época que dia. vai cair. Mas lógico que se cair 100 fios o ano inteiro, você vai ficar com muito pouco cabelo. É que vai ter época que vai cair mais e vai ter época que vai cair menos. A Tati está perguntando sobre o outono. Realmente, no outono é a época que as folhas caem, os bichinhos trocam a penugem e a gente acaba tendo mais perda de cabelo mesmo. É cíclico isso. Só que o cabelo vai voltar. Ninguém precisa se desesperar por isso. Agora, quando começa a perceber que está caindo muito mais do que sempre caiu, e que já está ficando menos, que o volume está muito ralo, aí está na hora que você precisa correr e ver com o especialista o que está acontecendo, porque daí já não é normal. E tem outra coisa, né, Larissa? Quando a gente não para em casa, a gente nem vê que tem fio caído. A hora que você está em casa o tempo todo, você fica olhando mais para o chão. Você olha para tudo, né? Você repara em tudo. A gente está 1 ano em casa, então a gente está reparando em absolutamente tudo que está acontecendo com a gente, né? Exatamente. Tudo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem se olhado muito mais no espelho, a gente tem estado muito mais no vídeo, né? O próprio gente faz isso com a gente, né? Então, assim, os efeitos também estão relacionados com isso, né? A gente repara muito mais, nossa, olha, tá aparecendo minhas rugas aqui, tá aparecendo isso, tá aparecendo aquilo, tá aparecendo, né? Tô incomodada com o fio do cabelo que tá caindo no chão. O que está acontecendo? Então, a gente acaba passando muito tempo também no vídeo. Acho que é um excesso de vídeo, que a gente tem ficado no home office também. Exatamente. Tem essas questões, né? Tem o efeito da máscara, tem o efeito do vídeo, né? Até teve aqui uma pergunta: o que a gente pode fazer para diminuir os efeitos emocionais do nosso corpo? Eu acredito que um grande passo para diminuir tanto a ansiedade, quanto a questão da depressão, quanto tudo que está acontecendo com a gente, eu acredito que seria aumentar um pouco mais os nossos prazeres, seja dentro de casa, seja respirar um pouco, seja dar uma volta no quarteirão, seja curtir um banho mais longo, seja fazer um cuidado de pele mais agradável, uma hidratação no cabelo, ir num médico, ir num dermatologista, falar, olha, isso aqui é importante para mim, se cuidar de uma forma, valorizar o que é importante para si, né? Eu acredito que isso é muito importante. Fazer terapia é importante, ver o que é importante para si. Quando a gente faz terapia, a gente começa a notar o que é importante para si, né? Claro. Sentir prazeres, conversar com pessoas que são importantes para a gente,
né? Sentir alegria, ver uma série, ler um livro. Acredito que a gente atenua muito desses efeitos quando a gente só vive desprazer, né? A gente acaba tendo muito desses efeitos. Exatamente. Esses pequenos mimos acho que fazem muita diferença. E aí eu vou falar de novo do exercício físico, da meditação, que são maneiras mecânicas que você tem de melhorar sua endorfina, que é o hormônio do prazer, né? Então, assim, é importante tomar um tempo, andar. Mas é legal que tem muita gente fazendo isso, né? Eu tô proibida de fazer exercício no meu prédio, então eu tenho que ir que nem uma Maria louca pra rua, para personal. Então, assim, eu tenho visto muita gente andando, muita gente se cuidando, muita gente correndo, e eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que é super saudável. Tem diversos personagens aí, tinha até um personal que entrou, eu não sei nem se ele ainda tá na live, mas tinha até um personal que entrou que tá dando aula dentro da casa das pessoas, com fita, de vídeo também, todo mundo fazendo esse tipo de serviço também dessa forma, né? Exatamente para aumentar a endorfina, para a gente se sentir mais feliz. Esse é o objetivo, se sentir mais feliz. A Michele falando, nossa, o vídeo está me fazendo até me perceber mais as minhas sardas. Tá vendo? A gente fica muito na frente do vídeo. Isso é uma outra coisa. Existem muitos pacientes que, na verdade, nunca se olham no espelho, elas não têm tempo, elas vêm correndo e de repente elas começam a se encarar o dia inteiro na videochamada. E é chato mesmo, principalmente de baixo para cima. Eu mesma hoje eu tô meio roxa, porque ontem eu fui fazer a chamada da nossa live e eu achei que eu tava horrível. Então eu não fui para casa antes de fazer botox para poder fazer uma live mais ok. Então vocês não reparem no roxo, não. Tava linda, adorei. Ah, imagina, eu fiquei horrorizada comigo. Falei, não, amanhã eu tenho que estar melhor. Não tem jeito, é o espelho, né? A gente acaba se olhando no espelho o tempo todo. O tempo inteiro. E a gente não foi preparado na vida para ficar o tempo inteiro de frente com a gente. Aí é que tá. Mas é saudável, né? Se a pessoa sair bem disso, ela vai ser uma pessoa incrível o resto da vida. Porque assim, é a companhia mais importante que a gente tem na vida, é a gente mesma. Né? Sim. Mas a gente ficar se olhando o tempo inteiro é estranho. Obrigada. Até a nossa voz é diferente para o outro do que para a gente. É verdade, né? É verdade. Então, é bem interessante, assim, esse se olhar no espelho. Aliás, foi um dos primeiros posts que eu coloquei no Instagram, que é esse momento de reflexão que a gente começou a viver, né? Que a gente parou de sair com os outros e começou a olhar para dentro de si, né? Porque ao tirar o outro do nosso convívio, sobrou o quê? Sobrou a gente. Sobrou a gente. E é engraçado, não sei, você deve estar vendo isso muito, né? Porque muita gente terminou o relacionamento, muita gente teve filho, assim, as pessoas estão mudando assim drasticamente a vida delas, né? Sim. Porque às vezes nem olhava para o lado, nem sabia como que era a vida dela. E aí, quando fica mais tempo em casa, tem mais tempo para brigar, tem mais tempo para ver os defeitos do outro. Mas vamos combinar que relacionamento que foi feito para ficar 24 horas no dia, né? Não dá mesmo, né? Às vezes fica difícil. A gente tem que ter um espaço, na verdade, né? A gente tem que ter um espaço pra gente. Nem que seja na hora da terapia, nem que seja na hora de fazer exercício, você tem que ter um espaço para você. E a gente ainda é super privilegiado, porque acho que todo mundo aqui que está assistindo, todo mundo mora num ambiente bem legal. A gente fica pensando nas pessoas ainda, assim, as pessoas mais pobres mesmo, né? Que tem uma dificuldade física de espaço. Então, vai ficar em casa como, gente? Vai ficar, né? Então, é complicado. A gente tem que entender que as pessoas estão sofrendo mesmo com essa situação.
Só de ter 2 ambientes já é o suficiente para a gente se separar e cada um ficar num Fica lugar um em que cada um. necessariamente precisa trabalhar na sala todo mundo. Tá ótimo. Ó, trabalha um no quarto, um na sala, tá beleza, tá ótimo, assim. Né? Pelo Mas menos tem marido e mulher que querem ficar grudadinho, né? Pra ver o que tá falando ali. Então, mas e aí é saudável? E aí causa separação por quê? Imagina, olha, uma pessoa trabalhando e uma outra pessoa comigo, não tá certo. Eu já ouvi isso. Fora a criancinha, né? Você tá fazendo live ou tá fazendo uma videochamada com um consultor que cobrou super caro e de repente uma criancinha atravessa atrás com um carrinho. É muito engraçado, mas é isso. Sim. Esses dias eu tava ligando, acho que pro American Express, e a moça me atendeu e tinha uma criança chorando do lado dela. Eu falei, seu filho tá chorando, você quer ir lá ver seu filho? Ah, então, pois é, ele tá chorando. À noite é um horário um pouco mais complicado para mim, tanto que eu vim para o consultório exatamente por causa desse motivo, para não ter problema nenhum de interrupção, porque esse horário já fica um pouco mais complicado de controlar o Luca, mas funciona. Coisa fofa. É muito fofo. Mas também tem outra coisa, né? A pessoa fica muito tempo em casa e aí ela acaba querendo se mimar mais. Aí também ela não vai dirigir, ela pode beber. E o que está acontecendo muito também, não sei se você está percebendo, tem muita gente que está engordando bastante, né? Nessa pandemia. Às vezes, mesmo fazendo exercício, só pelo fato de estar em casa, a gente acaba comendo mais vezes. Nem que a gente não queira. Eu fiz uma técnica. Eu vou no Natural da Terra, compro quilos daqueles mini tomatinhos e encho minha geladeira de mini tomatinhos. Toda hora dá vontade de comer. Vou lá comer um mini tomatinho, que pelo menos acho que não é tão trágico assim. Mas a gente ficando em casa, a gente tem mais vontade de comer. Não acontece isso? Sim, só eu que sim. Sim, na verdade, as pessoas têm comido muito doce exatamente para descontar essa frustração, essa ansiedade, esse excesso de trabalho. Eu vejo as pessoas trabalhando até muito mais tarde, porque tá lá em casa mesmo, né? Tá em casa, então e aí elas descontam também no álcool. O quanto que o álcool afeta a pele, doutora? Então, na verdade, o álcool é aquela coisa, né? Ele é classicamente um elemento que traz felicidade. A gente aprende, a gente entende o álcool como uma coisa divertida, que a gente vai usar na hora que a gente está com os nossos amigos, que te remete a festa, comemoração. Então, de alguma forma, quando a gente está em casa e toma o álcool, a gente acaba se sentindo mais feliz, porque a gente lembra de momentos legais que a gente teve tomou aquela mesma coisa. Mas não é a mesma coisa definitivamente, né? Agora, o álcool, em doses bem pequenas, em doses assim, não dá tanto problema. O grande problema é em excesso. Em excesso, a gente tem até algumas doenças de pele causadas por causa do excesso de álcool, quando já começa a ter algum tipo de alteração hepática e etc., né? Que é a porfiria e tudo mais. Mas assim, o álcool prejudica muito a pele naquelas pessoas que já têm uma tendência a ter rosácea ou tem muito vasinho no rosto. Porque o que acontece? Quando elas bebem, elas ficam muito mais vermelhas. Porque o álcool, ele dá uma vasodilatação muito grande. Então, a gente acaba tendo um aumento do fluxo sanguíneo na pele e a gente acaba ficando com aqueles vasinhos mais túrgidos e a gente fica esfogueada, vermelha. Então, é muito comum acontecer isso. E é para essas pessoas. Eu tinha um paciente que me mandava foto de sexta-feira à noite no bar. Ele estava no bar com os amigos, bebia e tirava foto. Ele era bonitão, um loirão bonito, meu marido. Eu falei, o que é esse cara noite te mandando foto? Mas era meu paciente para mostrar, porque ele vinha aqui, ele não estava vermelho. Mas chegava no bar e ele ficava mega vermelho. Ele não se conformava com aquilo. Ele falou, vou começar a mandar foto para a senhora ver, que eu não estou mentindo. E era verdade. Então, nesse sentido, o álcool atrapalha quem quer deixar a pele bonita, clarinha. A gente falou do cortisol, que aumenta a questão da insônia, certo? Sim. E aí a Regina
perguntou, a insônia atrapalha a saúde da pele? E as olheiras estão relacionadas com a insônia? Então, essa é uma coisa clássica, que sempre que o paciente vem falar de olheira, ele vai falar assim, você sabe que eu não dormi bem essa noite, né? Porque eu tenho olheira, mas nunca é tanto assim. O problema da olheira, tem vários tipos de olheira, né? Mas geralmente as pessoas se queixam muito daquela olheira funda, escura, que dá um ar muito cansado. Logicamente, se você não dormiu, você vai ter mais olheira. E, logicamente, que você não dormindo, a insônia, ela vai acabar dificultando a produção do teu hormônio GH, que é produzido durante as horas de sono, e vai acontecer de você envelhecer mais a sua pele, ter um estresse oxidativo maior e envelhecer mais fácil. Tudo isso é verdade. Agora, em termos de olheira, uma coisa que a gente tem que ver, que quando a gente é criancinha, tem, sei lá, 15 anos, tá no colégio, fica um dia sem dormir para estudar para a prova, no dia seguinte você até pode estar com um pouquinho de olheira, mas a primeira noite que você dorme, você fica ótimo. Só que se você tem olheira mesmo, e tá com insônia, pior, óbvio, mas às vezes você dorme 20 horas e você acorda e tá com mais olheira. E as pessoas falam, nossa, você não dormiu direito. Você fala, mas caramba, eu dormi tão bem, eu tô em férias. E a olheira vai impregnando na gente, né? E ela acontece ou por falta de gordura nessa região, e o olho vai ficando mais fundo, e a gente vai ficando mesmo com mais olheira. E a própria sombra do supercílio escurece mais ainda a olheira. E também acontece porque a gente tem muito vasinho nessa região, e quando a gente pega a claridade, acontece uma pigmentação da própria pele em função dos vasinhos dessa região. Aí é a hora que o tal do álcool vai piorar, porque ele vai aumentar a vasodilatação e vai pigmentar com mais facilidade as olheiras. E tem tratamento para isso, né? Com laser, não é filtro que resolve tudo isso. Sim. Com laser, com preenchimento, a gente consegue melhorar assim drasticamente. Então, ninguém mais precisa ser o Gomes da família Addams. Hoje em dia dá para todo mundo se cuidar. Porque, inclusive, tiveram estudos recentes que aumentaram em 800% a venda de bebidas alcoólicas durante esse período da pandemia. Você está brincando 800%, eu não tinha visto isso. Então, é pesado, é uma informação assim. Aí se a gente falar que as pessoas que tenham mais vasinhos vão ficar com mais olheira, elas estão descontando em alguns lugares, né? Acredito que sim, vai aparecer mais gente cada vez com mais situações, né? Em alguns pontos, algumas vão engordar porque elas descontam na alimentação, algumas estão aparecendo já, né, com muita queda de cabelo, com muitos problemas na pele, e algumas, sim, estão descontando no álcool, né? Tenho diversos quadros de burnout no consultório, diversos quadros de crises de ansiedade ou síndrome do pânico, isso tem acontecido, né? Mas o álcool as pessoas têm descontado, sim. Assim, tem gente que fala para mim, eu fico esperando dar o horário para poder beber, porque não é normal uma pessoa querer abrir uma garrafa de vinho às 11 horas da manhã. Não, realmente. Não, mas é aquilo que eu te falo, o álcool ele é muito difícil de controlar porque ele é bem borderline. Tem aquela outra faixa de pessoas que falam que um pouco de álcool ajuda, que ele melhora o estresse oxidativo. Então, assim, o álcool te remete a coisas boas. Esse que é o grande problema. Então, eu acho que, na verdade, o equilíbrio é o grande segredo, né, das coisas. Eu acho que não tem nada errado você beber um pouco a mais, desde que seja um pouco, que não seja, sei lá, não sei, todo dia, mas tem muita gente falando que realmente acabou engordando mais. E quer saber outro fator que, na minha opinião, ajuda a gente a engordar incrivelmente? É o fato de você ficar em casa e não ter que se arrumar para sair. Porque quando você se arruma para sair, você põe as suas roupas de todo dia. E aí você vê se você engordou, se você não engordou. Se você engordou um pouquinho, você come um pouquinho menos. Agora você fica
fica em casa, vamos combinar que você pode até se arrumar um pouquinho em cima, mas você fica de legging, né? Com Vai pôr a calça calça de moletom. calça de moletom. Então, você não percebe. Aí lá um dia você vai pôr uma calça de sola. Caramba, eu me servi aqui ontem, eu engordei 20 quilos de ontem para hoje. A sensação que dá é essa. Sim. Que a gente engorda de um dia para o outro. Ó, o Cristiano, Mas, engordei 10 quilos e não foi por causa do álcool, foi por causa do quê? Né? Por causa do chocolate, açúcar? Talvez, também, provavelmente. Não foi pelo álcool, né? fez menos exercício, né? Então, eu acho assim, não pode usar calça a gente não se mexe. Você tem que se arrumar mesmo em casa, gente. Fala sério. A barba ficando branca, o Aníbal tá falando. O cabelo branco aumenta pelo estresse, eu estava lendo. Aumenta. Isso é uma coisa assim super estudada, porque por que acontece o cabelo branco? Porque é um estresse oxidativo no folículo, e aí o folículo envelhece e para de produzir cor. E o cabelo acaba ficando branco. Então, se você está passando um estresse muito maior, que é essa situação que a gente está preocupado com as parentes que a gente ama, que a gente está preocupado com a gente, que a gente vê televisão que fica tocando o terror na gente. Então, assim, acho que isso aumenta, sem dúvida, a ansiedade, o estresse oxidativo, a queda de cabelo e acaba ficando com mais cabelo branco. E a queda do cabelo também, né? A queda de cabelo também. A queda do inclusive. Cabelo. Então, alguém me perguntou se a ansiedade ela aparece nas unhas no crescimento também, ou se ela só aparece quando a gente rói a unha. Não, ela aparece muita ansiedade, o seu corpo começa a economizar energia dos lugares que ele acha supérfluos, vamos dizer assim. Eu estou muito estressado, então eu acabo cuidando mais do coração, do sistema digestivo, do cérebro, que são regiões que não podem ficar sem suporte nutricional. E, na verdade, a pele, as unhas, o cabelo acabam tendo menos suporte, vamos dizer assim, do próprio organismo. É como se o corpo entendesse lá, ligasse o modo urgência, o modo emergência. Economia. Ele economiza onde ele acha que pode, que é na gordura, no cabelo, na pele e nas unhas. E vai focar nos outros órgãos. E acaba aumentando gastrite, aumentando infarto, aumentando problema cardíaco e mil outras coisas. E meu marido está dizendo que está estressado. Não estou gostando disso. Será? César, que você não está estressado por causa de mim. Por favor. Não pega bem, Larissa. Fala sério. Cai cílios também, doutora? Cai. O cílio se comporta exatamente como o cabelo, né? Cabelo. Ele tem uma quantidade menor, né? Isso, só que ele cresce menos, é um pelo diferente, mas ele cresce e cai. Agora, uma outra coisa que está fazendo cair muitos cílios, que a gente sabe, são esses cílios que estão sendo colocados, né? Que fica super lindo, mas que você está aumentando o peso no seu cílio. Quem que põe mais esses cílios? Geralmente quem tem cílio pequeno. E por que tem o cílio pequeno? Porque já deve ter um cabelo com uma qualidade, assim, menos robusta, vamos dizer assim. Então é um cabelo que não consegue sustentar peso. Então, se você tem um cílio bem pequenininho e você põe aquele alongamento enorme, você imagina que aquele fiozinho, ele tem que carregar o peso daquele outro cílio. E que pisca dezenas de vezes por minuto. Então, assim, aquilo acaba estressando o fio. E tá tendo muita queda quadro de queda de cílios pós esses pequenos implantes, que são lindos, que acho que tem que usar mesmo, mas dá para reservar para um momento, não dá para usar para a vida toda. Para a vida toda também não dá para usar as unhas de gel? Não! Não, essa blindagem de gel não tem tanto problema, porque na verdade, o que ela faz? Ela faz uma camada de proteção na sua unha e ela não deixa lascar a sua unha. Então, quando você está num estado assim
Tipo, eu tava, né? Tive Covid, álcool gel e tal. Minha unha tava uma coisa ridícula de papel. Não dava para pintar. Eu pintava, chegava em casa já lascava. Então, nesse momento, você fazer um período de blindagem, eu acho que é legal porque, de alguma forma, você acaba preservando a matriz da tua unha. Mas aqueles alongamentos com unha de gel, e principalmente aquelas unhas coladas, aquilo destrói a unha. Que precisa remover e tirar. A blindagem não seria aquela que retira, certo? É aquela que fica Que você e tira com a não acetona precisa. depois. Que você, com a própria acetona, você tira. Agora, quando você aumenta o peso, quando você põe uma unha muito comprida, você tem que perceber que aquela unha muito comprida tem uma força mecânica ali que vai ajudar a descolar, porque a unha da gente é como se fosse um vidro de relógio, um em cima do outro, vamos dizer assim. Então, quando você põe alguma coisa que pesa, uma unha comprida que pesa, a chance de você fazer um efeito de como se fosse uma alavanca e arrancar aquela camada superficial é muito maior. Aqui o Aníbal pergunta do estresse, se ele auxilia no aumento da oleosidade da pele, né? Uma vez que aumenta um pouco a sudorese. Na verdade, quando o nosso corpo entra na luta e fuga e a gente aumenta o cortisol, a gente se prepara, né? A nossa pele se prepara para esse ataque ou para essa fuga, né? E aí a gente aumenta essa oleosidade, certo? E aí, de certa forma, a nossa pele fica mais oleosa. Aumenta a oleosidade. Seria isso. E, inclusive, a gente sua também, né? A gente transpira mais. E a gente sabe que o hormônio cortisol, ali de novo, né, que é produzido lá na nossa suprarrenal, ele também age diretamente na pele, aumentando a oleosidade, aumentando a formação dos poros e tudo mais, e ao mesmo tempo que ele diminui a imunidade. Então, ele provoca muito surgimento de acne. E outra coisa que está ligada com o cortisol são as estrias, né? Então, a gente está vendo muita menina lotada de estria. Então, não é só porque ela está crescendo, né? Não é só porque, eventualmente, uma criança ou outra engordou. Mas o próprio estresse emocional também pode ajudar a desencadear esse tipo de coisa. Olha que interessante, isso é uma curiosidade, não sabia. Okay. Então, e sabe o que eu queria te perguntar? O que você acha assim, que vai acontecer com essa moçada, com essas crianças que hoje em dia estão tanto presas em casa? Porque isso, assim, não é normal, né? A gente já não foi habituada a ir pra rua brincar, a gente sempre brincou mais em casa, a geração dos nossos pais era diferente. Mas a gente tinha um monte de amiguinhos, eu com 13, 14 anos, não parava em casa, era atividade social o dia inteiro. E as crianças agora que não podem ter, o que isso pode trazer de repercussão no futuro, Larissa? Então, na realidade, isso já está trazendo, né? Assim, eu já tenho pego alguns adolescentes se sentindo extremamente excluídos. Por exemplo, tem alguns pais que tiveram perdas na família, né? Então, esses pais não deixaram os filhos voltarem para as escolas, tá? Mas, em compensação, os outros amigos voltaram para as escolas. E aí, essas crianças, esses adolescentes choram, se sentindo eles completamente excluídos, e eles não fazem mais parte do grupo. Né? Mas essas duas se viam durante a quarentena, ou aqueles dois se viram. Então, o que acontecia por trás enquanto eu não estava? Será que eu não tenho que fazer parte? Então, o que eu acredito que muito provavelmente vai acontecer seria um efeito maior de seres humanos um pouco mais inseguros. A gente já tem pré-adolescentes inseguros, né? Já é natural dos pré-adolescentes, dos adolescentes serem inseguros, de não se sentirem fazendo parte, né? E nesse momento eles ficariam um pouco mais inseguros, ainda mais porque, estando na segurança do próprio lar, eles aprenderam que eles estão seguros ali. Então, ao saírem de casa, o quanto que eles vão se sentir seguros sozinhos?
tá? Entendi. Então, eles vão ter que reaprender a segurança, além de reaprender uma autonomia e fazer parte de um grupo novamente, né? No começo vai parecer que está tudo normal, que está tudo bem, mas vai ter um efeito rebote de insegurança, Eu imagino. tá? Eu imagino que seja isso mesmo. A gente vai ter consequências, a gente vai colher consequências. Tem consequência do adulto, consequência do adolescente, tem consequência assim de todos nós, né? As pessoas que não querem mais sair de casa e não querem voltar a trabalhar no escritório de jeito nenhum, que está feliz trabalhando com a família, e as pessoas que querem desesperadamente sair de casa, tem acho que um efeito em todos os aspectos, né? É uma pandemia, é um efeito de guerra mesmo. A gente está vivendo a gente vai ter um efeito de estresse pós-traumático, né? Exatamente como um efeito de guerra. Aníbal pergunta nesse sentido dos adolescentes. Pode ser um item que auxilia na antecipação da puberdade, criança virando adolescente, e como auxiliar eles a se sentirem pertencentes ao contexto? Essa pergunta é elaborada, né? Na realidade, acredito que o oposto, né? Na verdade, assim, a criança, ela pode, ao se tornar mais insegura, ela pode querer ser mais criança, né? Ela querer pertencer mais ao lar, de ficar mais insegura, ser mais criança, né? Ela vai se sentir pertencendo mais àquela família. Então, a forma que você pode, talvez, ajudar é incluir mais os amigos dela neste contexto, né? Como fazer isso? Aí a missão é de vocês. Como é que você vai fazer esse jogo online? Como que você vai incluir a distância, os amigos? Como que dá para ser feito isso tudo à distância? Dá para ser feito? Como que poderia ser feito? Dá para fazer um exame em alguns amigos e fazer uma inclusão de alguns amigos? Daria para fazer? Talvez sejam formas, né? Mas podem acontecer algumas variáveis. É claro que se essa criança ela poderia virar adolescente mais rápido se ela se sentir mais responsável. Por exemplo, se essa mãe está trabalhando muito fora de casa e ela sentir que ela precisa estar mais responsável dentro de casa, precisa comandar mais coisas, o pai está trabalhando pra caramba, e aí ela precisa fazer comida para ajudar, ou começar a limpar as coisas e começar a fazer as coisas, ela vai querer crescer mais rápido para ajudar. Então, tudo depende do contexto familiar, do que está acontecendo. Exatamente. E agora eu vou te falar metabolicamente. Metabolicamente pode sim, porque o cortisol ele acelera o amadurecimento. Então, por exemplo, quando você quer que um bebê nasça mais cedo, por qualquer razão, você entra com cortisol pro bebezinho, porque o pulmãozinho dele amadurece mais rápido e ele já tem condição de nascer. Da mesma forma, isso acontece também com criança que toma muito cortisol, ela acaba ficando adulta mais rápido, acaba não crescendo tanto. Então, metabolicamente, o cortisol pode sim acelerar. Pode acelerar o crescimento. Pode. Tá. Então, mas aí tem que ser uma coisa muito, muito radical, né? Teria que ser assim, mega. Algo brusco. Sim. Né? Agora a gente pode acontecer. A gente não sabe o que está acontecendo na cabeça desse pessoal, né? Sim. Eles são pequenininhos, a gente só vai descobrir com o passar do tempo. Sim. A conversa é a melhor coisa, né, doutora? Sempre. Por isso que eu acho, a gente está num momento que não tem muito como prescindir de atividade física, terapia, meditação ou alguma forma de exercitar essa coisa de fé. E claro, do seu dermatologista, porque a gente consegue ajudar bastante em vários aspectos nesse sentido. Perfeito. Mas isso é brincadeira. Mas eu acho que realmente a gente precisa cuidar da cabeça da gente. A gente não pode se deixar invadir pelo pânico coletivo. Isso é uma coisa assim que eu acho que a gente tem que pôr na cabeça da gente, que não quer dizer, porque o mundo está caindo, não quer dizer que a gente vai cair, despencar junto com o mundo. A gente tem que manter a vida da gente, a gente tem que manter a cabeça no lugar,
Porque só tem uma coisa que vai levar a gente para frente, a cabeça da gente, no lugar certo. Exatamente.